Muito boa tarde, amigos, internautas, ouvintes do programa Motivar. Muito boa tarde, segunda-feira, 24 de agosto. Estamos começando mais um programa Motivar. Eu confesso que, estando aqui no Facebook do Edson e também Instagram do programa Motivar, eu, por mais que esteja me realizando numa nova experiência aqui apenas, eu devo dizer para vocês que os microfones da Rádio Rural efetivamente me fazem falta. Já comentei com vocês a magia da Rádio Rural, daquele estúdio, e por questão de legislação eleitoral que precisa ser respeitada para quem é candidato ou vai ser candidato, estarei de volta na Rádio Rural, com todos os ouvintes da Rádio Rural, com a potência e abrangência da Rádio Rural a partir de 15 de novembro. Tá ok? Até lá, conto com a companhia, com a audiência, com o carinho de vocês, internautas do Facebook e do Instagram. Hoje, 24 de agosto, mais uma vez aqui com vocês, Edson Dornelles, para falarmos de temas ligados à motivação, neurolinguística, comunicação eficaz e também, gente, para promover reflexão. Eu gosto muito de promover a reflexão, porque antes mesmo de conseguirmos mudar e para conseguir mudança de comportamento, nós precisaremos obrigatoriamente de enxergarmos e autodiagnosticarmos aquilo que está nos faltando, tá certo? Então, é muito importante isso, nos autodiagnosticarmos para entendermos o que precisamos mudar. O tema de hoje, bom, se preparem, ele é um misto de simplicidade, mas ao mesmo tempo ele aperta, ele cutuca, ele maltrata. Como disse um amigo cearense hoje, dependendo da forma como você abordar, Edson, é um chute no rim. Na verdade, eu não gosto de promover aqui no programa Motivar clima chato. A intenção não é ofender, a intenção não é cutucar em demasia, mas é sim promover a reflexão. Porque quem não faz reflexões do seu dia a dia, das suas atitudes, das suas ações, não vai chegar a lugar nenhum. Quem não faz reflexão não consegue diagnosticar onde está errando e o porquê está perdendo espaço. E perder espaço no mundo de hoje, onde as oportunidades já estão bem escassas, é ou pode ser um grande problema, meu amigo, minha amiga. Então hoje vamos conversar sobre a pergunta é: você gosta do jeitinho brasileiro? Quantas vezes a gente escuta e até fala sobre essa expressão no dia a dia? Você gosta do jeitinho brasileiro? Lembrem que para funcionar bem o estilo jeitinho brasileiro, nós temos que fazer uso de algumas mentiras às vezes. O jeitinho brasileiro é aquele onde nós queremos levar vantagem em tudo. E para levar vantagem em tudo, às vezes a gente tem que mentir.
O título do tema de hoje, 24 de agosto, é: Tu gostas do jeitinho brasileiro? Se tu responderes, não, eu não gosto, não leve a mal. Eu vou te perguntar de novo, mesmo? Não gostas mesmo do jeitinho brasileiro? Isso significa que tu não costumas facilitar a tua vida com algumas artimanhas, com alguns recursos, com algumas mentirinhas, com algumas atitudes, visando levar benefícios, visando levar vantagem em alguma situação, mesmo que isso gere desconforto ou problema para outros. Tu não costuma fazer isso? Vamos conversar um pouco sobre essa abordagem, vamos pensar. É na verdade um ping-pong aí que vai nos permitir avaliar se eu sou ou não adepto da ideia de levar vantagem em tudo, o jeitinho brasileiro. Eu vou te sugerir que tu reflitas um pouco, porque assim de cara, quando eu pergunto se tu gosta do jeitinho brasileiro, para responder rápido, é bem provável, ou eu diria que pelo menos um pouco mais provável, que não sejamos totalmente sinceros. Do jeitinho brasileiro. Gente, nós temos vários exemplos. Nós vamos conversar daqui a pouco um pouco sobre isso, sobre os exemplos, sobre o que a gente costuma fazer como jeitinho brasileiro e o que isso pode prejudicar os outros. Porque ser adepto do jeitinho brasileiro é uma coisa, mas ainda se ser adepto a esse jeito, a essas estratégias, prejudicam, maltratam, magoam outras pessoas, aí o problema já é bem mais sério, porque nós estamos avançando realmente para o outro lado do muro. Então vamos cuidar. A verdade é que o famoso jeitinho brasileiro, amigos, o famoso jeitinho brasileiro, ele está enraizado no nosso comportamento. Essa é uma grande verdade. O jeitinho brasileiro já faz parte do nosso dia a dia, de uma tal forma que é muito comum cometer certos erros, certos equívocos relacionados ao jeitinho brasileiro, sem sequer percebermos. E vejam, sem falar que esses nossos erros servem de exemplo para os nossos filhos. Então presta atenção, eu verdadeiramente tenho a preocupação de evitar certos erros do jeitinho brasileiro, porque eu estou muitas vezes com o meu filho, o caçula, de 11 anos, e o filho vendo o pai ou a mãe utilizarem de expedientes escusos do famoso jeitinho brasileiro, não é uma coisa legal. Porque o que os pais fazem, os filhos vão repetir. Vocês não tenham dúvidas disso. Não tem expectativa de dar maus exemplos e o filho só seguir os bons exemplos. Cometer erros na frente dos filhos, independentemente de pequenos, médios ou grandes, é um erro na educação. E aí não tem como cobrar, porque um dia ele vai te jogar na cara: eu fiz igual a você, papai. Tá certo? Agora, se os nossos
e isso é pequeno. Eu hoje conversava com um amigo pelo WhatsApp, gente, um amigo de Belo Horizonte, e ele me dizia: Edson, algumas coisas são básicas no dia a dia para a gente conseguir tocar a vida. Então, na verdade, não é necessariamente o jeitinho brasileiro. Isso, inclusive, pode até aborrecer algumas pessoas, se você censurar todo tipo de ação. Na verdade, amigos, não é todo tipo de ação. Quando eu falo do jeitinho brasileiro, eu penso mais na fila furada. Porque como é que tu vai se sentir, eu pergunto, há 1 hora esperando numa fila, 1 hora e pouco, e aí chega alguém com cara deslavada e fura a fila. Tu não vai ficar pé da vida? Tu não está sendo prejudicado? Ao invés de ficar 1 hora, talvez tu não tenha que ficar 1 hora e meia por conta dos furões. É errado, amigo. É errado, é injusto e está provocando problemas, gerando problemas, sequelas para os outros. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Eu estou vendo aqui que a ouvinte Jussara Souza, do bairro 12 anos, em Mossoró, está fazendo uma pergunta. Não, na verdade não é pergunta. Ela pede que eu dê um exemplo do jeitinho brasileiro, que nesse momento está lhe fugindo. Gente, jeitinho brasileiro, na fila, quando alguém fura, essa pessoa está dando um jeitinho para não ficar na fila, está dando um jeitinho para se liberar mais rápido daquele compromisso, de forma equivocada, injusta e errônea. Se ela tem na fila outras pessoas que têm extrema urgência e precisariam sair mais rápido, ela não está preocupada, ela só está pensando nela. Jeito brasileiro. Agora, o mais clássico talvez, pelo menos que me vem à mente agora, jeitinho brasileiro, estacionamento de shopping e supermercados. Eu diria que estão entre os principais. E aí eu lanço a pergunta para ti, meu amigo internauta, minha amiga internauta: quantas vezes por dia pessoas saudáveis estacionam o carro em vagas especiais, em vagas de idosos, em vaga de cadeirante? Eu já vi aqui no Partage Shopping em Mossoró, idoso estacionando o carro longe porque não tinham vagas próximas. Não tinha porque ele não procurou direito? Não tinha porque jovens estacionaram lá? Também não sei. Eu só sei que eu vi ele atravessando todo o estacionamento do Partage, que é imenso. Então, quantas vezes a gente vê pessoas ocupando vagas especiais nos estacionamentos? Quantas vezes tu chega no estacionamento do shopping ou do supermercado, do hipermercado, estaciona longe, atravessa todo o estacionamento a pé, e quando tu está chegando na entrada do shopping ou na entrada do portão do supermercado, a gente enxerga pessoas saudáveis que estacionam o carro ali nas primeiras vagas. Isso não te deixa meio chateado? O que imaginar dessas pessoas que às vezes inclusive estão com filhos juntos? A pessoa desce, sai do carro caminhando normalmente. Eu tenho cuidado de observar carros que não têm o adesivo de identificação de vagas especiais, e essas pessoas não estão nem aí para isso. E se por acaso alguém chamar a atenção: ei amigo, está estacionando numa vaga errada, numa vaga preferencial, periga ele te mandar longe, como se ele tivesse a razão. Assim é o ser humano aqui no Brasil, um país onde, infelizmente, esse tipo de atitudes tomou conta. Vocês não têm vontade, vocês, meus amigos internautas, não têm a vontade, o desejo, o sonho de terem uma sociedade melhor, de terem uma cidade melhor? Esse tipo de situação, onde a gente pega uma vaga de cadeirante, ele está totalmente relacionado à corrupção que existe no nosso Brasil, onde as pessoas erram e continuam a achar que são erros pequenos. Esse amigo que hoje eu conversei, lá do sul do país, ele viu a mensagem, o tema que nós iríamos abordar, e ele já me disse: já vai o super exigente querer que o brasileiro
mude de conceitos, mude de comportamento. Eu disse para ele, é verdade, eu gostaria que todos nós conseguíssemos mudar um pouquinho do comportamento, porque esse hábito de levar vantagem em tudo, ele é extremamente prejudicial, pernóstico, eu diria. É por essas e outras, mas muito por conta disso, pela corrupção, em primeiro lugar, eu acredito, que assola o Brasil e já virou meme lá fora, e também, pessoal, pela fama que tem o brasileiro de querer levar vantagem em tudo. Mais de uma vez, já escutamos relatos de pessoas que passam vergonha fora do Brasil quando dizem que são brasileiros. Alguns já me relataram que em público evitam de falar por conta do sotaque ou só falam quando é realmente necessário para não deixar as pessoas saberem que são brasileiras, principalmente se estiverem nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, que são países muito exigentes com relação a esse tipo de conduta. Cuidado! Então, para essa ouvinte, Jussara Souza, aqui do 12 anos, ela pede um exemplo. Quantas vezes nós já colocamos o carro em vagas especiais? Eu confesso para vocês, não lembro de alguma exceção, eu nunca coloquei. E olha que às vezes dá uma vontade, porque às vezes tu chega no supermercado só para comprar um ketchup, ou só para comprar meia dúzia de pãezinhos, ou seja, um vapt-vupt de 5 minutos, por tão pouquinho deixar o carro longe. Eu não preciso isso. Tão rápido, ninguém vai precisar dessa vaga. Saibam que nesses 5 minutos que tu estiveres ocupando aquela vaga, vai surgir, sim, isso é estatístico, vai surgir uma pessoa precisando daquela vaga. E talvez sem imaginar que uma pessoa jovem e saudável a esteja usando. Eu gostaria muito, muito de termos uma sociedade melhor, gente. Eu gostaria. Então, se a gente costuma colocar o carro numa vaga preferencial, eu pergunto, é ou não é um equívoco isso? É ou não é um erro de nossa parte? De vocês, agora que estão me ouvindo, eu pergunto, quantas vezes esse equívoco, esse erro, essa desatenção, essa falta de respeito e de civilidade já aconteceu nos últimos meses? Talvez nos últimos meses, não por causa da quarentena, mas costumeiramente. Como tu costumas te comportar diante disso? Agora vejam, quero fazer outra pergunta para vocês. Vocês concordam que se dermos uma caminhada, por exemplo, hoje pelo shopping, ou semana que vem, o shopping já com um pouco mais de movimento, nós veremos ou não alguns casos desses de pessoas que estacionam o carro em vagas preferenciais e são jovens saudáveis? Veremos ou não veremos alguns tipos de infração como este? Talvez vocês me perguntem, infração, Edson? Sim, por leis do trânsito, esta é uma infração. E que o estacionamento do shopping e o estacionamento do supermercado são considerados áreas públicas de uso comum pela população. Portanto, os azuizinhos, ou no caso lá de São Paulo, os amarelinhos, enfim, a polícia de trânsito. Vocês sabiam que a polícia de trânsito pode multar dentro do estacionamento do shopping? Vocês sabiam disso? É sim. E se ela pode multar, é porque ela está de olho nas infrações. E se ela está de olho nas infrações, pessoal, significa que é considerado erro grave a ponto de ser multa com pontuação na carteira se tu colocares o carro sem o teu adesivo de vaga preferencial numa vaga preferencial. Talvez até, pessoal, seja uma pessoa com problemas, com limitações no caminhar, mas que não tem a identificação no carro. Ela também é obrigada a ter a identificação no carro. Ou seja, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exigência para os saudáveis, exigências para o idoso ou para o deficiente que tenha que usar o adesivo. Gente, eu já vi uma vez em São Paulo, no shopping Eldorado, grande shopping de lá, um guarda de trânsito multando nesse tipo de situação. E sem contar as vezes em que a gente pega 2 vagas no shopping ou no estacionamento.
No estacionamento de supermercado é muito comum pessoas estacionarem ocupando 2 vagas. Meu amigo, minha amiga, até quando tu vais mentir para ti mesmo achando que isso é uma coisa normal? Não é. Tu não tens essa liberdade na medida em que tu estás avançando um espaço alheio. Já aconteceu comigo de ter que estacionar muito longe porque vagas próximas, um carro ocupava 2. Ou um carro ocupa 1,5. E isso todos os dias a gente enxerga. Então, já que o tema é esse hoje, o famoso jeitinho brasileiro, a primeira imagem que me vem à cabeça é essa, é do estacionamento, gente. O estacionamento não é respeitado. E na verdade, quem não respeita também está dando liberdade para que os outros não a respeitem. E tu não gosta de ser respeitado? Não te parece interessante o idoso chegar no supermercado e ter vagas especiais logo na porta? Pelo menos essa é a lei, pelo menos assim as coisas foram planejadas. Qual a tua opinião sincera? Me digas aí, pode colocar nos comentários, qual a tua opinião sincera sobre colocar o teu carro numa vaga para deficiente? É falha grave ou é só um pecadinho? Eu repito a frase: tu colocares o teu carro numa vaga de idoso ou de deficiente, é falha grave ou é só um pecadinho? Se tu me disseres que é um pecadinho, tu não estás querendo enxergar a verdade. Se tu me disseres que é falha grave, eu vou perguntar: como é que tu tens coragem então de cometer esse tipo de erro? Tomara que vocês que agora me assistem aqui não tenham esse hábito, este mau hábito, tá certo? Porque é uma grande demonstração de desrespeito ao próximo. Eu sei que alguns ou muitos dirão que o Edson é relativamente rabugento ou muito rabugento. Eu hoje escutei isso em casa. Edson, esse tema não é ser muito rabugento com as pessoas? Gente, eu não estou aqui afirmando que os meus ouvintes fazem e cometem esse tipo de erro, de colocar o carro numa vaga de deficiente. Não. Agora, quem faz merece escutar palavras firmes. Eu, às vezes, me seguro para não chamar a atenção de alguém no shopping, no estacionamento. Ei, amigo, o amigo está caminhando normalmente. Essa vaga é de deficiente. Eu nunca fiz e não pretendo fazer, porque eu também não tenho liberdade de repreender alguém. Para isso existe a segurança do shopping e existem as leis, como eu acabei de falar para vocês, de trânsito, cuja polícia de trânsito tem licença, sim, ao contrário do que alguns pensam, para multar dentro do estacionamento do shopping, tá certo? Então, eu estaria sendo exageradamente rabugento por ver um jovem pegar carro de deficiente? Não. Na verdade, gente, eu não estou sendo rabugento. Eu simplesmente não quero que façam, não quero fazer com os outros o que eu não quero que façam para mim. Eu abomino que façam comigo o que eu não faço com os outros. Eu adoro quando me tratam bem, porque eu tento sempre, na medida do possível, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa cordial, educada e atenciosa com os outros. Se eu procuro servir, se eu procuro ajudar, eu tenho sempre, talvez exageradamente, uma expectativa de que as pessoas também dão a mão. É assim, quem faz é porque tem uma ajuda, quem solícito, quem atravessa um estacionamento inteiro de shopping, mas se recusa a colocar o carro numa vaga preferencial, essas pessoas são dignas de parabéns. Essas pessoas são aquelas que o mercado busca. Essas são as que o mercado de trabalho tanto quer dar a oportunidade. Vocês querem ver um outro jeitinho brasileiro? Básico ao extremo? Tu estás no supermercado mexendo nas frutas. Cai uma laranja no chão daquelas que tu estavas manuseando. Ela cai no chão. Tu empurra para baixo da estante, da gôndola, ou tu te abaixa e junta? A verdade, por favor. Mas,
Tu estás mexendo na cebola e tu percebes que ali perto de ti tem um tomate no chão. Não foste tu o responsável. Tu vais juntar esse tomate para colocar no seu devido lugar, na sua devida prateleira? Amigos, nós sabemos qual é o certo. A gente faz se a gente entender que deve fazer. As pessoas são diferentes. Algumas se exigem certo patamar de correção, mas nem todo mundo é assim. Talvez a maioria dos nossos contatos, do nosso entorno, sejam adeptos do jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro te facilita caminhadas, te permite economizar. Como assim, Edson? O jeitinho brasileiro te permite economizar? Ué, quando tu levas um filho a um show, a algum lugar em que com 10 anos já paga inteira e o teu filho tem 9, tu vais dizer que o teu filho tem 9 para pagar meia? Ou tu vais pagar inteira e falar a verdade, que ele já tem 10 anos? Se tu disseres que ele tem 10 anos e vai pagar inteira, ok, nós estamos falando a mesma linguagem. Se tu disseres que ele tem 9 anos para pagar meia, tu estás mentindo, tu estás utilizando o subterfúgio do jeitinho brasileiro e pior, mas muito pior, o filho está vendo que o pai mente. O que tu queres para ti? Penses e me fale a verdade, tá certo? Agora, lembrem que não fazer para os outros o que eu não quero que façam para mim é a famosa lei de ouro dos livros de autoajuda, sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Todos os grandes homens, os ricos, os famosos, eles gostam muito dessa lei, a lei de ouro, que é: não faça com os outros o que tu não queres que faça contigo. Agora, eu já vi em shopping uma mãe com filho deficiente não conseguindo abrir a porta do carro para abrir a rampa da cadeira do filho, aquele acessório acoplado. Sabe por quê? Ao lado da vaga dela tinha aquelas listras verticais em azul. Você sabe o que significa aquilo? É que ao lado tem uma vaga de cadeirante. Aquelas listras azuis e brancas não é para colocar moto, não, muito menos outro carro. É para dar espaço da porta dela, a mãe do deficiente, para abrir e poder tirar a cadeira com espaço, com serenidade. Eu já vi uma mãe chorando pela falta de respeito das pessoas. Ela não conseguiu tirar o filho dela daquele jeito oficial. Ela teve que voltar no meio do corredor, assessorado por um segurança de estacionamento. Ela tirou o filho lá para depois conseguir estacionar. Amigos, isso chama-se falta de respeito e falta de consideração. Espero de verdade que não pensem que Edson é exageradamente rabugento simplesmente pelo fato de eu procurar e achar que o melhor, o correto, o decente, o mais honesto é respeitarmos as pessoas, é não avançarmos o sinal vermelho desse jeito abrupto, desrespeitando as outras pessoas. Afinal, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, também, preste atenção, não vamos confundir jeitinho brasileiro inocente com aquele que prejudica as outras pessoas. Porque o exemplo que damos aos nossos filhos é coisa séria. Às vezes é uma coisinha boba, elementar, um jeitinho brasileiro só para conseguir ser atendido mais rápido, chegar numa repartição pública e tendo esquecido de um documento. Ai, moça, eu cheguei de viagem, deixei esse documento lá em São Paulo, ficou numa gaveta, você não tem como resolver para mim? Gente, não prejudicou ninguém, tu entraste na fila, tu esperaste a vez para ser atendido. Eu não gosto da ideia de mentir, porque mentira pequena ou grande é mentira. Mas se tu não estiveres acompanhado de um filho, ouvindo esse teu blefe, tu estás sozinho, tu não estás prejudicando ninguém, tu simplesmente desejas um carimbo num documento
sabendo que tu estás totalmente dentro da lei, apenas que um determinado comprovante deveria estar ali presente e tu esqueceste ele em casa. Eu particularmente considero este um pecadinho. Agora, pegar uma vaga de deficiente é falha grave. Mentir a idade do filho para pagar meio ingresso no circo é falha grave. Utilizar de outros recursos ou mentiras para se beneficiar, prejudicando terceiros, é falha grave. Então, quer seja no estacionamento, na fila de banco, em qualquer lugar, vamos nos habituar a trabalhar sempre com a verdade, com a decência, para darmos sempre bons exemplos. A gente reclama tanto de políticos inescrupulosos, não é mesmo? A gente não reclama, eu e tu, meu amigo, não reclamamos tanto da corrupção que tomou conta do nosso Brasil. O que é a corrupção? Pessoas querendo se beneficiar de forma indevida, pessoas querendo levar vantagem em tudo, pessoas do famoso jeitinho brasileiro, só que em largas escalas, largas proporções. Gente, não importa. A corrupção começa dentro de casa, com os exemplos que nós damos. Furar a fila é uma atitude corrupta, onde tu levas vantagem e fazes o outro ter prejuízo. Mentir no idade do filho, tu levas vantagem e o estabelecimento perde a diferença daquele ingresso. Em circunstâncias normais, o jeitinho brasileiro, que alguns tanto gostam e tanto utilizam, ele é prejudicial e ele vai gerar prejuízos e desconforto para terceiros. Quem acha que utilizar o jeitinho brasileiro, mesmo que prejudique os outros, é certo, que não é errado, que não é pecado, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não comungo dessa mesma ideia e não falo nessa mesma linguagem. Não. Nós temos que ser corretos. Se nós queremos uma política decente, se nós queremos representantes decentes, vamos dar exemplo dentro de casa que a gente age dessa forma também. Tá bom? Isso é muito importante. Sobre essa questão da fila, furar fila, gente, nos Estados Unidos, onde eles são bem mais rigorosos do que o Brasil, aqui a gente faz muito isso. Tu vai no banco e na fila tem um amigo teu na fila do caixa. Tu tens um monte de pagamentos para fazer. Tu tens coragem, com um bolo de pagamentos para fazer, pedir que ele passe aquilo para ti? Na cara dura, diante das pessoas da fila? Porque pedir para alguém, faz esse depósito para mim. Gente, um depósito, o caixa vai demorar 10 segundos a mais fazendo o teu serviço. 10 segundos a mais. Isso é uma bobagem, não tem problema nenhum. Agora, nos Estados Unidos isso não é permitido. Você sabia? Se tu estás na fila do supermercado, do caixa, chega um amigo, um colega e pede, passa isso para mim, isso é terminantemente proibido nos Estados Unidos. Ah, mas é da mesma família. Entram todos na fila. Existem relatos, inclusive, de marido e mulher fazendo compras, ele fazendo compras para o escritório, eu soube através de um amigo isso, ele fazendo compras para o escritório, café, filtro, material de limpeza, e a esposa compras para casa. Os dois entraram na fila direitinho, ou seja, os dois se submeteram a tantos minutos, enfim, de espera. O certo é o certo, tá ok? Para finalizar o programa de hoje, e antes de dar o recado final, que é muito importante, eu quero dizer que eu agradeço nesse início de semana a parceria dos nossos patrocinadores, Easy Institute Inglês em 12 meses. Sim, porque se tu pode aprender em 12 meses pagando 12 mensalidades, por que estudar 5 anos pagando 60 mensalidades? Eu quero mandar um grande abraço, um saudoso e carinhoso abraço ao Análises Laboratório, a maior rede de laboratório do Rio Grande do Norte, exemplo de credibilidade, de investimentos de ponta e de profundo know-how. Laboratório Análises, Smart
terceirização de mão de obra, obras, construções e reformas. Já em Mossoró, fazendo um trabalho de excelência mesmo. Tudo que se percebeu faltar em Mossoró no quesito a manutenção predial, a Smart trouxe para cá, tá certo? Eu quero mandar um abraço para Ana dos Óleos Naturais do Terra, que estão resolvendo os problemas de tanta gente. Nesse fim de semana eu descobri mais uma utilidade dos óleos do Terra: dificuldade de cicatrização de alguma pancada, de algum ferimento, e utilizando óleo do Terra, eu descobri um novo medicamento nesse fim de semana que foi super útil, o lavanda. Passa 2 ou 3 dias consecutivos sobre o ferimento, a velocidade da cicatrização é fantástica, gente, fantástica. Aquele ferimento que te incomoda, que demora para secar, ligue para 84 996 16 9696, 996 16 9696. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o Léo de Campina Grande. Léo, parceiro de muitas empreitadas, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, Léo, tá certo? Gente, eu quero mandar por fim um abraço também para a Fefi Intimates, moda gestante, moda feminina, lingeries, pijamas, enfim, é moda para toda a família. Com exceção de roupa de homem adulta, a loja está extremamente bem equipada, bonita e com preços extremamente justos. Ali na Rua Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons em Mossoró. Fefi Intimates, essa eu não canso de recomendar, tá bom? Amigos, nós vamos encerrar o programa de hoje, 24 de agosto, onde o tema foi: tu gostas do jeitinho brasileiro? Eu deixo aqui a sugestão que reflitam. O que efetivamente tu pensa sobre esse assunto? Se tu fosses deficiente ou idoso, tu gostarias de atravessar um estacionamento inteiro caminhando, porque alguns mal educados estão ocupando indevidamente vagas especiais? Tu gostarias? Tu acharias isso normal? Ok? Não quero, repito, ser exageradamente rabugento, mas quero sim, não abro mão disso, de ser uma pessoa correta com os meus compromissos no dia a dia. Lembrem, esse ano, mais uma vez, ano de eleições, 15 de novembro, não vendas o teu voto. Provavelmente a tua cidade esteja precisando de bons representantes. Tanto falamos de corrupção, políticos que se vendem, políticos que enriquecem, que engordam a sua conta bancária, e esquecemos que a responsabilidade por quem os colocou lá é toda nossa. Em 15 de novembro, escolha pessoas decentes, bons representantes e fiscalize. E mais, nunca vendas o teu voto por assento sanitário, por dentadura, por uma ajudinha para pagar a tua conta de luz. Vamos fazer a coisa certa, vamos ser pessoas decentes, porque nós, sendo decentes, temos todas as condições do mundo e o merecimento de exigirmos de nossos representantes em 15 de novembro lisura, transparência e total honestidade. Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência todos os dias. Eu sei que por conta do horário, meio do expediente, a maior audiência que eu tenho é mais tarde, assim que os vídeos estejam salvos no Instagram, no Facebook e no YouTube. E lembrem, não deixem de se inscrever no canal do Programa Motivar no YouTube. É uma força que vocês dão para o nosso canal aqui de Mossoró, tá certo? Beijo no coração e saibam mais uma vez que foi um privilégio ter estado mais uma vez aqui com vocês. Até amanhã, terça-feira.